capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Que diz o seguinte, Romanos capítulo 8, a partir do verso 1, que diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o poder da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Muito bem, queridos. Romanos capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 17. Eu quero falar a vocês, nesta oportunidade, a respeito de evidências da maturidade espiritual. Evidências da maturidade espiritual. O livro de Romanos é considerado por alguns estudiosos como sendo um compêndio teológico. O que isso significa, afinal de contas? Que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, abordou diversos assuntos ligados à ordem da salvação, desde a queda, o plano de restauração, o processo de santificação, ressurreição de Jesus, glorificação. De maneira que o livro de Romanos ele é bastante amplo e Paulo, de uma forma muito profunda, trata, conforme já disse, a respeito de diversas doutrinas. Agora nós entramos aqui em Romanos capítulo 8, onde o apóstolo Paulo ele nos traz ideias bastante interessantes que que nos ajudam a pensar no que diz respeito à nossa caminhada cristã. Mas eu te convido a ler Romanos 7, o verso de número 24, está aí pertinho. Romanos 7, 24, o apóstolo Paulo diz assim: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ora, havia um determinado povo onde a pena capital, ou pelo menos uma delas, aplicada ali no meio daquele povo, era a seguinte: na medida em que uma pessoa assassinava a outra, o corpo da vítima era amarrado ao corpo do assassino. De maneira que, quando o corpo da vítima começava a entrar em processo de decomposição, de putrefação,
o assassino entrava em um estágio, em um processo de loucura. Muito provavelmente o apóstolo Paulo, ele tem esta figura em mente e ele se vale desta figura para mostrar o papel do pecado na sua vida. O que o pecado fez com a sua natureza. Observe que em um outro momento o apóstolo Paulo diz assim: o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, este faço. E não por mim, mas pelo mal que habita em mim. Ou seja, ele diz em outras palavras, eu não sinto prazer no pecado, eu não sinto prazer no erro, mas o mal inerente, o mal ligado à minha natureza, me impele, me impulsiona a isto. Alguém já disse que, aliás, quem disse isso foi Sproul, R.C. Sproul. Ele disse o seguinte na sua obra Como Viver e Agradar a Deus, que a nossa velha natureza é como um frango, né? Então, a dona de casa vai lá, degola o frango e solta, o frango já está morto, já perdeu a cabeça, mas ele continua esperneando como se estivesse vivo. Sproul disse que assim é a nossa velha natureza. Ela já está morta, pois fomos vivificados em Cristo Jesus. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Mas a nossa velha natureza, volta e meia, insiste em manifestar-se. E aí, meus queridos, o apóstolo Paulo está tratando aqui, agora com a igreja de Roma, a respeito do que Cristo operou em nós. E aí ele argumentará por A mais B, que já não somos mais escravos do pecado, já não vivemos mais em uma sujeição superveniente ao pecado. De maneira que eu te faço a seguinte pergunta: quem influencia os teus valores e as tuas tomadas de decisões? Isso é muito importante, porque com base no teu referencial, isso determinará a direção da tua vida. Observe, meus queridos, que em um outro momento o apóstolo Paulo diz, por exemplo, à igreja de Corinto, que eles, os crentes, têm a mente de Cristo. E isso é muito profundo, porque a ideia de mente ali é a de peneira, tá? A ideia é que vários elementos são jogados em uma peneira e depois de fazer todo o processo, separa-se aquilo que presta daquilo que não presta. E os nossos valores, eles serão pautados justamente tendo como base a nossa capacidade de sabermos fazer a distinção entre aquilo que glorifica a Deus e aquilo que não glorifica a Deus, aquilo que nós podemos e devemos nutrir na nossa vida, em contrapartida daquilo que nós temos que lançar fora, justamente por não fazer parte da proposta que é, de fato, agradar a Deus. Pois bem, com base na ideia de evidências de maturidade espiritual, nós precisamos levar em consideração que fomos verdadeiramente livres. Versos 1 e 16 aí de Romanos 8, que diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora o verso 15, que diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Sim, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo diz que a condição da igreja
A condição dos crentes anteriormente era de escravidão. Você era escravo do pecado. Você era escravo do vício. As inclinações da tua carne determinavam o teu estilo de vida. Mas agora, a carne, ela já não possui mais essa dominação sobre a tua vida. Sobretudo, porque você foi liberto. Sim, porque você foi liberto, conforme afirma aí o apóstolo Paulo. Isso é muitíssimo interessante, porque quando nós observamos o início aí do verso de número 15, nós temos uma conjunção conclusiva, quando o apóstolo Paulo diz, portanto, a ideia é que, uma vez livre da condenação por meio da obra de Cristo Jesus, agora já não somos mais escravos. Observe que ele vem argumentando sobre aquilo que o pecado fez na sua vida, ou seja, a separação entre ele e Deus, entre o crente e Deus. E ele vem argumentando sobre o peso do pecado, sobre a vida do indivíduo, essa separação. Mas aí, meus amados, isso é muito interessante, que chega num determinado momento, ele começa agora a argumentar no tocante aquilo que Cristo operou na vida do pecador. E é por isso que ele vem aqui no desdobramento e diz, portanto, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, porque João, lá na frente, na epístola, ele diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes perante vós um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, você, meu irmão, não sente mais prazer no pecado, mas pelo fato de ainda possuir resquícios da velha natureza, volta e meia você corre o risco de desagradar a Deus por pensamentos, por palavras e por ações. Daí, quando você que é redimido, que foi justificado, entende pela ação do Espírito Santo que você entristeceu a Deus por meio dos seus atos, você cai de joelhos clamando por perdão e em nome de Jesus, que é o teu advogado, que é aquele que alcançou plenamente ou agradou plenamente ao Pai. O Pai olhou para o Filho e diz, eis o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Foi este Cristo que pagou o preço por você. E é este Cristo que advoga a tua causa, de modo que quando Satanás quer te humilhar, te subjugar, lançar no teu rosto os teus deslizes, Cristo diz, epa, por este já foi pago um alto preço. Ele é o nosso advogado por excelência. Cristo é o nosso advogado por excelência. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ora, meus queridos, isso é muito interessante. A palavra nos diz que os homens naturais não entendem as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E por que eu digo que isso é muito interessante? Porque uma pessoa natural não aceita a ideia de, por exemplo, uma pessoa que já cometeu vários crimes, que era um assaltante de banco, etc., que era um chefe do tráfico, que um indivíduo assim possa mudar de vida e agora começar a dizer assim, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus,
tudo aquilo que eu fiz já não mais faz parte da minha vida, já não sinto prazer nisso. E aí, eu já fui questionado algumas vezes, sobretudo pelo fato de fazer trabalho dentro de presídio. Eu já fui questionado algumas vezes assim, olha, aqueles homens lá, para quem você leva a palavra lá no presídio, quantas barbáries eles já cometeram? E aquele pai de família que ele matou? E aí cita uma série de coisas. E aí, meus queridos, isso é bem interessante, justamente porque a gente pode argumentar, primeiro, que os indivíduos estão lá justamente porque a lei estabeleceu que o preço para que pagassem pelo crime cometido era justamente a reclusão, e eles estão lá na condição de presos, porque estão pagando a dívida que o Estado estabeleceu, e um dia, depois de 20, de 30 anos, né, porque no nosso país não se pega mais que isso de cadeia, ainda que seja condenado por 200 anos, depois de 30 anos de prisão, o indivíduo sairá e, se ele for abordado por qualquer policial e o policial puxa lá a ficha dele, receberá a resposta de que a pena já foi paga e completamente paga e o indivíduo não deve mais nada para o Estado. De maneira, meus queridos, que é de fundamental importância nós entendermos que esta obra operada por Cristo, de fato, foi o suficiente para nos livrar do estado de condenação. Leia Romanos 5, verso 16, se você tiver aí um exemplar. Romanos 5,16 diz assim: o dom eterno não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transbordante de muitas ofensas para a justificação. Observe o que o apóstolo Paulo argumenta, que de fato a desobediência lançou sobre o homem a condenação, mas a graça foi manifesta. E isso é maravilhoso, porque o termo graça, que normalmente na igreja entende-se como favor imerecido, foi exatamente isso que aconteceu em relação a mim e a você. Eu e você, com o nosso código de ética, não teríamos a menor condição de pagar o preço para sermos resgatados. Mas a obra operada por Cristo lá na cruz foi sim o suficiente. E agora, por conta do preço pago por Cristo, nós fomos de fato resgatados. Mediante o Espírito Santo, a obra de Cristo é aplicada à nossa vida. Pela ação do Espírito Santo, somos libertos do estado de escravidão. Isso significa perdão e purificação. Sim, mas recebestes o espírito de adoção. Isso é muito interessante, porque dentro da cultura romana, quando uma criança era adotada por uma família, essa criança perdia inclusive o seu sobrenome. E ela recebia o sobrenome da família pela qual ela estava sendo adotada. E aí agora esta família incutiria nessa criança todos os seus valores, toda a cultura daquela família. E aqui está a distinção entre o que éramos e o que passamos a ser. Há quem diga que um determinado indivíduo vivia uma vida completamente depravada e era um indivíduo muito namorador, etc. E, de repente, ele
teve um encontro pessoal com Cristo, a sua vida foi transformada, e num dado dia ele estava caminhando e uma daquelas mulheres com quem ele tinha se relacionado o viu e saiu correndo atrás dele, gritando pelo seu nome. E aí ela de repente alcançou aquele homem e disse: fulano, sou eu, você não lembra-se de mim? Ele gritou: não lembro, porque aquele homem morreu. E assim é com as pessoas que foram alcançadas pela graça. Elas já não mais vivem de acordo com os ditames da velha natureza. Sim, meus queridos, o apóstolo Paulo diz que primeiro o Senhor nos chamou, o Senhor nos resgatou e agora somos adotados na condição e na qualidade de filhos. Sim, recebestes o espírito de adoção. E por conta deste espírito de adoção, eu e você agora podemos clamar Abba Pai. Observe que o pecado separou o homem de Deus, mas o apóstolo Paulo diz que a graça foi manifesta e agora você pode clamar Abba Pai. O termo Abba Pai é um termo carinhoso que é utilizado na relação entre pai e filho. Lá no meu bom Nordeste, nós chamamos o nosso pai de painho, tá? Então, quando eu ligo lá na Bahia para falar com meu pai, conforme me foi ensinado, primeira coisa que eu falo é: bença painho, bença maninha. Aqui em São Paulo fala papai, meu pai. É uma expressão que indica a ideia de comunhão, indica a ideia de relacionamento estreito. E foi isso que o apóstolo Paulo diz que a graça fez na sua e na minha vida. De maneira que agora podemos clamar Abba Pai, porque agora já não estamos mais distantes, porque o pecado agora já não é mais um empecilho para a nossa comunhão com Deus. O verso de número 8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha uma outra conclusiva aqui. Portanto, se o indivíduo ele quer continuar nutrindo a mesma vida de antes, ele pode ser até um religioso. Eu já me deparei com algumas pessoas que insistem em frequentar a igreja, frequentam, fazem parte de tudo, mas simplesmente insistem e persistem em continuar cultivando o mesmo estilo de vida. Não querem abandonar as inclinações da velha natureza. Mas o apóstolo Paulo, de uma forma muito clara, ele diz aqui, conforme nós acabamos de ler no verso de número 8, ele diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem como, meus amados, conciliar, por exemplo, uma vida de mentiras com a verdade. O Senhor Jesus, lá em João capítulo 4, diz que Deus é espírito e verdade, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em 1 João capítulo 5, verso 20, João diz que e no que é verdadeiro estamos, isto é, Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Porém, quando Jesus fala a respeito da mentira, João 8,44, o Senhor Jesus diz que a mentira é de procedência maligna. E, portanto, aqueles que mentem não têm parte com Deus e sim com o diabo. Agora, como um mentiroso pode afirmar que tem parte com Deus? É nesse sentido que o apóstolo Paulo, ele diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, sim.
Os mentirosos não podem agradar a Deus, porque Deus é verdade, porque Deus não compromete-se com a mentira. E tantas outras práticas que alguns indivíduos insistem em nutrir em suas vidas, mas estes de fato não podem estar em comunhão com Deus, sobretudo porque tais práticas são condenadas pela palavra de Deus. Quando nós olhamos para Gálatas capítulo 5, dos versos 19 em diante, o apóstolo Paulo faz ali uma relação das inclinações da carne, e ele lança lá uma série de itens, e diz que estes não têm parte com Deus. Mas aí, quando chega no verso 22, ele fala a respeito dos frutos do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, temperança, domínio próprio. Aí ele diz: contra essas coisas não há lei. Ora, meus queridos, meus nobres irmãos, é preciso estar disposto a renunciar ao velho homem. Mas o grande problema é que nem todos estão dispostos a renunciar o velho homem. Eu já me deparei com pessoas que queriam tornar-se membros da igreja, mas aí eu confronto com algumas práticas, com alguns erros, e as pessoas preferem simplesmente não batizar-se, porque elas não têm disposição ou força para abandonar as velhas práticas. Ora, o apóstolo Paulo fala agora no verso 11 o seguinte, verso de número 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Sim, por meio do Espírito que em vós habita. O corpo do cristão é templo do Espírito Santo. É o que afirma o apóstolo Paulo em outro momento. A habitação do Espírito em nós é a garantia da nossa ressurreição. Efésios capítulo 1, versos 12 e 13. Efésios capítulo 1, versos 12 e 13. O apóstolo Paulo expressa-se assim, versos 12 e 13. Efésios 1, versos 12 e 13, que diz o seguinte: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Sim, meu irmão, minha irmã, você foi selado. Imagine aí a sua geladeira, né? Então, naturalmente a sua geladeira tem lá aquele selo do Inmetro. Sabe o que isso significa? Que o produto foi testado e aprovado. Então, quando você chega na loja, que você encontra um aparelho lá com o selo do Inmetro, você não tem dúvida se aquele aparelho funciona ou não funciona. Você compra porque você sabe que ele foi testado e aprovado. E aí o apóstolo Paulo diz que nós temos o selo, a garantia de que realmente fomos resgatados do lamaçal de pecados. E aí, aqui ele afirma expressamente que o Espírito habita em você. Sim, o Espírito Santo habita em você. É por isso que quando você comete alguma prática, algum ato que está em desacordo com a vontade de Deus, você fica abatido, porque você é templo do Espírito Santo. E quando você entristece o Espírito Santo, é natural que o seu espírito também fique abatido.
Por isso o apóstolo Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, não entristeçais o Espírito Santo. Ah, meus queridos, meus nobres, a estratégia de Satanás é sempre pôr em dúvida os cuidados do Senhor para com a nossa vida. Certa vez eu estava conversando com um amigo pastor em um mercado e lá estávamos, nós estávamos de férias, somos da mesma cidade e os dois estavam de férias no mesmo período. E aí nós combinamos e fomos passear juntos, e aí nós entramos em um mercado e estávamos conversando sobre diversas coisas, e de repente uma funcionária do mercado aproximou-se, pediu desculpa, por interferir na nossa conversa, se apresentou como uma crente e disse que tinha perdido a sua salvação e falou da sua vida, falou das suas dificuldades. E aí, rapidamente, a gente deu uma palavra para ela, até porque ela estava de serviço. A gente entendeu que não deveria misturar as coisas, mas a gente deu ali uma pastoral, trocou telefones, tá? Indicou colega próximo à casa dela para lhe dar assistência, justamente para doutrinar aquela senhora, para acompanhá-la, porque algumas pessoas, por conta às vezes também de uma doutrina ruim, acredita nessa ideia de ganhar salvação, perder salvação, e de repente aquele pecado que a pessoa cometeu é razão para que a pessoa chore, arrependa-se e mude. Mas aí, conforme já aconteceu no meu ministério, às vezes a pessoa cometeu um pecado há 30 anos atrás, ela já foi suspensa da comunhão, ela voltou à comunhão, mas ela não conseguiu se perdoar. Ela permite que o diabo lance aquilo no rosto dela todos os dias. E aí, certa vez, eu fui fazer um trabalho em um determinado campo, era por um breve período, e eu olhava para o rosto daquele homem e sempre percebia um homem com um rosto triste, abatido. Em um determinado dia eu perguntei para ele se estava tudo bem, e ele disse: vamos combinar para eu contar para o senhor a minha história. Para você, eu era bem jovenzinho, né? Hoje eu estou na casa dos 44, mas eu era bem jovenzinho na época, estava na casa dos 27, e aí ele contou para mim a história dele. Ele pecou, daquilo ali nasceu uma criança, ele foi suspenso da comunhão, voltou, foi reintegrado à comunhão, mas ele nunca havia se perdoado. A filha já tinha acho que até casado, mas ele nunca tinha se perdoado. E aí eu conversei com ele. E depois de alguns instantes, parecia que as escamas estavam caindo dos olhos, sabe? O sorriso voltou ao rosto daquele homem. E para a glória de Deus, eu não mais vi aquele homem com aquele rosto triste e abatido. Porque ele entendeu que os seus pecados de fato foram perdoados. E que agora ele precisava viver a liberdade em Cristo Jesus. Pois bem, meus queridos, meus nobres, como nós podemos concluir, afinal de contas, essa ideia? Você precisa compreender o peso da obra operada por Cristo lá na cruz do Calvário. Que o Espírito Santo de fato habita em você e que por isso você precisa evidenciar maturidade espiritual. Como é que você evidencia maturidade espiritual? Primeiro, entendendo que os teus pecados foram perdoados. Depois, entendendo que o Espírito Santo é aquele que te dá direção. É ele quem te guia. Pois, observe o verso 14, já estou concluindo.
pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é que é guiado pelo Espírito Santo de Deus? Quem é filho de Deus? E quem não é guiado? Quem não é guiado pelo Espírito Santo? Este não é de Deus. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Quem não foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus é, no máximo, um religioso. Mas aqueles que já foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus buscam viver em novidade de vida. São guiados pelo Espírito Santo de Deus. E por meio do Espírito Santo de Deus, clama Abba Pai. Que Deus abençoe a tua vida, que você tenha maturidade e a maturidade necessária para entender o peso da obra de Cristo lá na cruz do Calvário para com a tua vida. Você já teve os seus pecados perdoados? Você é muito mais do que simplesmente um religioso que frequenta a igreja? Você tem a convicção de que é guiado pelo Espírito Santo de Deus? Você pode clamar Abba Pai? Você tem uma íntima e sincera comunhão com o Senhor? Pense nisso. E que Deus, na sua bendita graça e misericórdia, abençoe imensamente a tua vida. Vamos orar. Feche